Olá, eu sou a Ellen, sou enfermeira. Eu sou a Carla, psicóloga. E eu sou a Ana, enfermeira obstetra e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama e colo do útero. Então fique ligado e acompanhe nosso canal para receber novos conteúdos. Se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe com o máximo de mulheres que você conheça. Vamos sensibilizar o maior número de pessoas. O Outubro Rosa é uma campanha realizada mundialmente durante todo o mês de outubro. Ela tem a intenção de sensibilizar e alertar a todos em relação à importância da prevenção do câncer de mama e, mais recentemente também, a prevenção do câncer de colo de útero. O lacinho rosa é o símbolo dessa campanha. A mobilização visa compartilhar informações e promover uma conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade e promovendo saúde emocional, garantindo dessa forma um tratamento de qualidade. No mês de outubro, diversos profissionais de saúde abordam um tema, com o intuito de estimular as mulheres a realizarem seus exames e ensinam o autoexame das mamas. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que no estágio inicial a doença é assintomática. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente nas mulheres, ficando atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Para o ano de 2020, foram estimados 66.280 novos casos, o que representa uma incidência de 43,74 casos para cada 100 mil mulheres. No Brasil, o câncer de mama apresenta a maior taxa de mortalidade por câncer na população feminina. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células na mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. Há vários tipos de câncer de mama, por isso a doença pode evoluir em diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a características próprias de cada tumor. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. A campanha do Outubro Rosa tem sua história. O movimento teve início no ano de 1990 em um evento chamado Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York, com o intuito de arrecadar fundos para uma fundação que trata o câncer de mama. O evento ocorria sem que houvesse instituições públicas ou privadas envolvidas. À medida em que cresceu, outubro então foi instituído como um mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo. No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002 e a partir de 2011 começou-se a campanha contra o câncer de colo de útero em diversos estados. O câncer de mama não tem apenas uma causa. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Mas também outros fatores aumentam o risco para a doença. Fatores ambientais e comportamentais, como obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo e inatividade física, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, como raio-x, fatores da história reprodutiva e hormonal, primeira menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após aos 30 anos, parar de menstruar, menopausa após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais, estrogênio, progesterona, ter feito reposição hormonal após a menopausa, principalmente por mais de 5 anos, além de fatores genéticos e hereditários, como história familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, história familiar de câncer de mama em homens, alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. A mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos hereditários é considerada com risco elevado para desenvolver o câncer de mama. O câncer de mama de caráter genético hereditário corresponde a apenas 5 a 10% do total de casos da doença. Mas atenção, a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher necessariamente terá a doença.
É importante ressaltar também que não ter amamentado não é um fator de risco para o câncer de mama. Amamentar o máximo de tempo possível é um fator de proteção para o câncer. Então, o não aleitamento promove a perda de um fator de proteção, o que é diferente de significar fator de risco. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar, evitar o uso de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal. O câncer de mama ele pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos por meio dos seguintes sinais e sintomas. Nódulo, que é um caroço fixo e geralmente indolor, é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito, mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. As mais preocupantes são as incolores, água cristalina e sanguinolentas. Elas geralmente saem de um único ducto de uma das mamas e pode ser sinal de câncer. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um profissional de saúde para que seja avaliado o risco de se tratar de câncer. É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para tal, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, sem técnica específica, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações mamárias. Em caso de permanecerem as alterações, elas devem procurar logo os serviços de saúde para avaliação diagnóstica. A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Todas as mulheres, independente da idade, devem ser estimuladas a conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mamas é descoberto pelas próprias mulheres. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento, que é o exame realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos, seja ofertado para as mulheres entre 50 a 69 anos, a cada 2 anos. A recomendação brasileira segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e de países que adotam o rastreamento mamográfico. Mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja palpada qualquer alteração nas mamas. Mulheres com risco elevado de câncer de mama devem conversar com seu médico para avaliação do risco e definição da conduta a ser adotada. A mamografia de rastreamento pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também expõe a mulher a riscos, como exposição aos raios-x, o que raramente causa câncer, mas há um discreto aumento do risco quanto mais frequente é a exposição. Esse dado não deve desestimular as mulheres a se submeterem à mamografia, já que a exposição ao raio-x durante esse exame é muito pequena, tornando um método bastante seguro para a detecção precoce. A mamografia diagnóstica, que é um exame realizado com a finalidade de investigação de lesões suspeitas da mama, pode ser solicitada em qualquer idade, a critério médico. A mamografia diagnóstica não apresenta uma boa sensibilidade em mulheres jovens, pois geralmente elas têm as mamas mais densas, sendo melhor avaliadas pela ultrassonografia. Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas, identificado no exame clínico ou em exames de imagens, como a mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética, devem ter a confirmação diagnóstica por meio da biópsia, que é uma técnica que consiste na retirada de um fragmento do nódulo ou da lesão suspeita por meio de punções, uma extração por agulha ou uma pequena cirurgia. O material retirado é analisado pelo patologista para a definição do diagnóstico. Muitos avanços vêm ocorrendo no tratamento do câncer de mama nas últimas décadas. Há hoje mais conhecimento sobre as variadas formas de apresentação da doença e diversas terapêuticas estão disponíveis.
O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, que é o estadiamento, e do tipo de tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica, que é a terapia-alvo. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem grande potencial curativo. No caso de a doença já possuir metástases, que é quando o câncer se espalhou para outros órgãos, o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Portanto, invista em hábitos de vida saudáveis, pratique atividades físicas, controle seu peso, tenha uma alimentação balanceada, cuide de sua saúde. Tocar o próprio corpo e reconhecer sinais de possíveis mudanças é uma importante ferramenta de empoderamento da mulher frente à própria saúde, mas não substitui exames de imagem, como a mamografia e a ultrassonografia. Já que estamos falando em prevenção, vamos frisar também a importância do exame preventivo do câncer de colo do útero. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 54 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após 2 exames seguidos, com um intervalo de 1 ano, apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada 3 anos. As alterações das células do colo do útero são descobertas facilmente por esse exame preventivo, que é também conhecido como Papa Nicolau, e são curáveis na sua quase totalidade. Por isso, é tão importante a realização periódica desse exame. Tão importante quanto fazer o exame é saber o resultado, seguir as orientações e o tratamento indicado.